Estamos começando mais uma conexão importantíssima da Amisgo com a nossa colega Amirton Della Justina, especialista em compensação, descarbonização e recursos gerados por isso. Isso traz uma ideia muito importante de que o mundo mudou. Mas primeiro eu peço para que ela se apresente, né, para que todos a conheçam. Eu me chamo Mirto, como o Paulo já apresentou. Eu sou formada em oceanografia, com pós em gestão de licenciamento e auditoria ambiental, e trabalho na área ambiental há mais de 10 anos. E atualmente trabalho com mudanças climáticas, né? Então, que é o nosso assunto de hoje um pouquinho, falar sobre a descarbonização e como funciona um pouquinho desse mundo aí nos dias de hoje. Eu queria que tu entrasse comentando, né, esse termo descarbonização vem muito a ver com a situação que nós estamos vendo, que a Terra está aquecendo por uma conduta do ser humano, né? E existe toda uma regra de compensações sendo impostas mundialmente e caem localmente também, né? Então, sem pensar global e agir local. E gostaria que se colocasse por que essa situação se gerou e o que é que ela pode nos levar. Então, Paulo, a gente está falando aí das mudanças climáticas, né? A gente vê aí o nosso mundo estando em condições de que em alguns lugares seca, outros lugares, né, muita chuva. Então, isso está aí mostrando para nós que nós temos que cuidar um pouco mais do nosso planeta e vem ao encontro, então, principalmente, né, a gente está falando aqui dos gases efeito estufa, que é hoje um estudo, né, um levantamento que mostra que ele acelera esse processo dentro do nosso planeta, né? Então, é como se nós pisássemos no acelerador quando a gente faz essa emissão de gases na nossa atmosfera num volume muito mais alto, que é o que a gente acontece hoje, né? Assim como em alguns lugares está tendo degelo, em função disso, então a temperatura do nosso planeta está aumentando. E o que tem acontecido atualmente no mundo, e o Brasil é um dos signatários, né? Então a gente conseguir diminuir os gases que é gerado pelas empresas, pelas indústrias e por nós seres humanos. A gente até chama de pegada de carbono, né? Que é uma forma que nós falamos da questão que o carbono, que é dos gases, né? Faz parte dos gases de efeito estufa, ele está aumentando, ele faz com que a gente tenha essa temperatura. Então, nós temos aí as empresas fazem um levantamento desses gases, o quanto de gases efeito estufa ela gera dentro da empresa dela. Com isso, a gente consegue medir, né, a quantidade no mundo inteiro, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, estão se fazendo esse levantamento para que a gente possa minimizar, né, diminuir o impacto que isso está sendo gerado no planeta Terra. Então, qual é a forma como é feito isso? Através de inventário, né, de gases de efeito estufa. Então, atualmente no Brasil a gente trabalha muito com GHG Protocol, onde a gente consegue levantar aí algumas etapas desse monitoramento e faz com que as empresas consigam buscar alternativas de melhoria. Então, a gente consegue diminuir esses gases que as empresas estão gerando. De que forma, né? A gente tem N possibilidades. Uma delas é através de processos mais limpos, né? Através de energia mais limpa, que a gente está vendo bastante aí também, já tendo esse avanço no mundo inteiro, e no Brasil principalmente. Então, é dessa forma que a gente consegue minimizar um pouco os efeitos desse processo, que também é chamado de descarbonização, né? Não sei se você tem alguma dúvida, Paulo, se eu expliquei direitinho. Não, só queria te ajudar. Um exemplo bem claro que a gente consegue notar, que toda a população nota, é que à medida que saímos da lenha, fomos para o carvão, e do carvão para os combustíveis fósseis, e com o número de veículo e de população e transporte e logística, a gente sentiu dentro dos grandes centros, nos pequenos centros, essa fumaça e esse calor dos próprios automóveis, né? Então, esse é o raciocínio nesse aquecimento. Há algumas coisas que as pessoas... E o antídoto disso é as energias limpas, solar, eólica, biogás, etc., que são a grande virada, né, para ajudar esse momento. Outra coisa que Sim, as pessoas
vezes não têm essa percepção, é que o consumo humano levou muito resíduo. E esse resíduo não vem sendo bem trabalhado. E ele não sendo bem trabalhado, ele causa um problema muito sério de metano nos lixões. E esse metano forma o efeito tóxico e aquecimento, né? Sem contar aquilo que vai para o mar, uma oceanóloga, né? Que as pessoas não se percebem, porque a maioria do oxigênio do mundo está nas algas do mar, né? E que isso não é visível. As pessoas não conseguem perceber isso. É verdade, os oceanos é um grande berço aí de qualidade do nosso ar, né? Tanto os oceanos quanto os mangues, a água tem esse poder, né? Então a gente realmente tem não só as florestas, como as águas têm esse poder aí de estar trazendo melhor qualidade. Hoje nós discutimos ali na Assembleia Legislativa, que está tendo um encontro do lixo zero, que nós estamos vendo o Rio Amazonas, os Solimões e o Negro virarem córregos, né? E o pior não é só os peixes que morram, é a quantidade de lixo que se formou nas margens. Então as pessoas não estão tendo noção do que estão fazendo, né? Tá? Então, espero que isso impacte, né? Então é uma mudança de comportamento. E o que houve também é que dentro dessas COPs mundiais que a ONU propiciou, numa delas, que não foi a recente, foi a duas passadas, houve a primeira compensação que os países desenvolvidos, que já haviam feito sua parte de desgastes naturais, se comprometeram a fazer uma compensação que até agora não foi feita, infelizmente. E isso se transferia para cada país para que também pudesse fazer para as empresas, e tem que se organizar isso de uma forma de mapeamento, né, de legislação. É um processo longo, mas ele está andando bem, né? Esse semestre parece que andou bem, né, Berto? Na verdade, a gente tem aí, existem metas, né, mundiais, metas de cada país, né? A gente tem aí uma meta para diminuir até 2030 os gases que o nosso país, o Brasil, emite de efeito estufa. Quando a gente faz o inventário de gases, a gente contabiliza a questão de resíduos também, né? Principalmente o que vai para aterro e a questão de efluentes que a gente gera, na grande maioria. Os outros tipos de resíduos eles são contabilizados, mas na grande maioria ainda entra no escopo 3, então ele é mais voltado para as empresas, como escopo 1, voltado mais para as empresas realmente que trabalham com descarte, especificamente com a geração, né, com a destinação do resíduo, né, que destinam, por exemplo, aterros sanitários, aterros industriais. E realmente, essa questão do lixo, ela é algo bastante complexo. A gente está passando por um momento no país de que a geração de resíduos ela é muito alta. Estão já tendo dificuldade, até mesmo com resíduos recicláveis, para a gente dar a destinação adequada, porque a gente fala, vamos reciclar os nossos resíduos, né? Porém, nem todas as empresas estão preparadas para receber a reciclagem desses resíduos, outras estão preparadas, né? A gente vê muitas fazendo a reciclagem, e realmente os aterros aí têm essa preocupação da questão do metano, né? A gente está aí destinando principalmente o resíduo doméstico, que é um volume muito alto no nosso país, e que as pessoas destinam de qualquer maneira, né? Elas misturam tudo, elas não separam os resíduos. E hoje a gente tem uma facilidade, e a informação hoje é muito mais fácil, né? Então, está mudando um pouco a cultura das pessoas, porque a gente tem essa troca de informação que anteriormente não existia facilmente, como é a nossa internet de hoje, né? Por exemplo, fazer uma reunião, um bate-papo como a gente está fazendo hoje, não era tão simples há 15, 20 anos atrás, né? Então, a gente está aí facilitando o dia a dia, podendo passar informação para as pessoas, para a população. Mas na sua casa, por exemplo, hoje a gente pode colocar uma composteira. Com todo o resíduo orgânico que você gera em casa, você consegue compostar de uma forma simples e você não precisa destinar para aterro, né? Fazendo a separação somente daquele resíduo que não tem como compostar. Lógico que existe alguns que a gente ainda não consegue, e o restante a gente consegue reciclar. Então, a consciência, você vê mais casas, mais famílias já optando, aderindo à compostagem caseira, né, que é algo simples, a gente pode fazer um bate-papo um dia sobre isso, e aí a gente tem aí o ganho na questão de gases de efeito estufa mundialmente, né.
Além disso, o Brasil ele tem uma grande vantagem, porque a gente tem uma área verde muito extensa ainda, né? Nós temos muita área verde, então a gente confunde muito aí, o pessoal fala, poxa, tem muitos países buscando o Brasil para comprar crédito de carbono, para minimizar o impacto que a empresa está causando no país dele ou no mundo, né? Então existe aí essa questão do Brasil ter essa vantagem, porque a gente tem questões de agricultura, a gente tem a questão das matas, a gente tem muita água, e isso faz com que a gente tenha aí projetos muito bons de carbono. Deixa eu encher teu copo aí, só um pouquinho. Tá bom. Falar em verde, né? A nossa agricultura brasileira, em não menos de uma década, transpôs para o primeiro lugar e alimenta 1/3 do mundo. E está dando mais uma amostra de trabalho em ESG, né, de cobertura vegetal. Nós vimos num processo desmata, bota gado, agricultura, terra exposta, calor, né? E hoje nós estamos botando árvores em volta, estamos formando a cama, né, e a carbonização ao contrário, né? Estamos carbonizando, nós estamos descarbonizando. E muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Né? Então... Esse é o segredo aí da tecnologia, né, e da informação que a gente estava falando antes, né? Realmente a agricultura, ela tem um poder muito grande, porque assim como ela tem a geração de carbono para você recolher o material, né? Então, na agricultura você tem a maquinária e tudo mais que gera gás, efeito estufa, mas ao mesmo tempo uma plantação ele absorve esses gases. Então, existe essa compensação entre o gerar gases e o estar absorvendo, né, esses gases da atmosfera, onde a gente tem aí a descarbonização. Né? Então, essas áreas verdes, a gente tem essa vantagem muito grande, realmente. E além disso, né, nós temos aquela situação dos investidores que estão cobrando, e aí quem fizer o dever de casa e carbonizar vai estar recebendo juros e financiamentos, pode ser agrícolas ou industriais, de custo menor para diminuir o risco. Né? Diminui o risco de enchente, diminui, né? Então, é um caminho bacana. Nós estamos começando. A própria floresta, sabe-se que a árvore, nós temos muitas áreas reflorestadas, e o pessoal que refloresta sabe que a árvore até um certo ponto ela carboniza. Dali para frente ela descarboniza. Então está na hora de trocar aquela árvore. Faz madeira dela e bota uma árvore nova no lugar. Né? Isso é um ciclo, é o ser humano ajudando o ciclo natural. Uhum. E tanto é que hoje a ascensão da madeira tem prédios, estão fazendo prédios de 8, 10, 12, 15, 20, 30 andares. Né? Né? E está dizendo que vai ser o cimento verde. Né? É verdade, tem isso também. A gente está tendo aí esse acréscimo. E isso que vem a ser o ISG, né? Quando Kauanan reuniu os 50 maiores CEOs do mundo e perguntou como é que se ia fazer para continuar o crescimento econômico e eliminar as desigualdades, né? Eliminar a fome, cuidar da água, etc, etc. Começou-se um movimento de pessoal que faz o investimento, que capta os investimentos e que tem que devolver para os seus investidores, eles começaram a cuidar mais do apetite de risco. Tanto é que saiu uma norma do Banco Central este ano que é para os bancos apurar os apetites de risco de todos os níveis dos seus clientes, do mais alto, mais volumoso ao mais pequeno tomador de empréstimo. O que a gente vê acontecendo, né, isso entra aí crédito de carbono, entre ESG, entre outras alternativas, é que realmente, quando se mexe no bolso, né, do investidor, quando vem a reputação das empresas, né, que a reputação acaba causando uma diminuição, dependendo da situação, ou um aumento, então, desses investidores, faz com que eles olhem um pouquinho para isso. Esses bancos grandes e esses investidores é o que estão fazendo, é o que está fazendo, né, o ESG se disseminar pelo mundo, né? Porque o ESG já acontece há muito tempo, mas mais recentemente é o que a gente tem ouvido mais na mídia, e falar, porque o ESG é o que é, né? Ambiental, social e econômico, né? E a parte de governança. Então, a gente tem aí o ambiental que é muito forte, é um ponto muito crucial por causa das mudanças climáticas, então a gente tem essa maior
divulgação, de certa forma, né? Então, a gente tem aí essa questão das mudanças climáticas de crédito de carbono, a gente tem, igual você falou, a questão da água, né? A gente tem aí países já com dificuldades de água potável para beber, a gente tem aí outras questões relacionadas a resíduos, que muitas vezes a gente chama, tem lugares que não sabem nem onde colocar mais os resíduos, né? Então, estão tendo alternativas, estão fazendo acontecer alternativas em empresas que conseguem reciclar de uma maneira substancial, né? Principalmente na Arábia Saudita, a gente está com vários projetos inovadores muito grandes, fortes lá, em relação a resíduos e ambiental. E a gente vê o S aí do social, que é isso que você falou, né? A gente tem aí a discriminação, a gente tem aí a questão da diversidade nas empresas, a gente vem olhando um pouco mais para o funcionário, para aqueles stakeholders que estão ao redor das empresas também e tudo mais. E a governança, que é a ética, né? Principalmente de como a empresa fala, será que o que ela fala ela está cumprindo? Né? Então aí vem esses bancos financiadores mostrando para a gente, aplicando um pouco mais e dando um pouquinho mais de ênfase naquilo que realmente está sendo feito. O que você fala, você faz. E aí vem questões de questionários, de auditorias, porque tudo aquilo que você falar, que você faz, através dos relatórios de sustentabilidade hoje, que aparecem aí no mercado, você tem essa questão, né? Então, ok, mostra pra gente, dá evidência do que você está fazendo. Então, é onde os bancos estão realmente pegando. E aí você comentou anteriormente na questão da agronomia e entre outras, né, que a gente tem, de financiamentos mais em contas por causa do ESG. Então, é um incentivo que os bancos e que os grandes investidores estão dando, né? Quer dizer, pô, sua empresa realmente atende todas as demandas do ESG, tem a questão de diminuição de o processo que ela realiza, tem diminuição de crédito de carbono, você cuida da parte ambiental, você está cuidando da parte social, dos seus funcionários, dos seus stakeholders, de como está à sua volta, né? A tua empresa está atendendo toda aquilo que realmente você fala, questão de governança, e aí, então, ok, está atendendo, então, pô, peraí, vamos dar um juros mais baixo para você num financiamento maior. E assim eles estão incentivando com que as empresas façam isso. E o que está acontecendo, né? Que é o que a gente chama de modelo cascata. Porque as grandes empresas que buscam financiamento, esses valores, e que acaba tendo que atender às exigências desses bancos, né, no questão quesito ESG, acaba caindo para os stakeholders e para os seus fornecedores. Então, por exemplo, uma grande empresa ele só pode contratar uma empresa menor, que seria um fornecedor, se esse fornecedor também atender aos requisitos mínimos que o banco está pedindo. E aí a gente faz o efeito cascata, que a gente chama. Né? Então, isso está começando, as pequenas empresas estão começando a sentir isso, estão começando a enxergar que elas também precisam ter esse viés, esse olhar para o ESG, esse olhar para o crédito de carbono, para os gases de efeito estufa, para as mudanças climáticas, para os seus resíduos, para os seus stakeholders, para os seus funcionários, até muitas vezes, até para dentro da sua própria empresa, enxergar o que realmente está acontecendo, o que eles estão trabalhando. Por quê? Porque é uma cadeia, né? Então, essa grande empresa só contrata agora, ou exige que esses fornecedores se adequem em algumas situações, para daí ir puxando. E aí, esse fornecedor menor, que compra de um menor ainda, também tem que exigir que o seu menor faça isso. E aí, a gente entra aí até na agricultura familiar, nas questões muito familiares, empresas muito familiares que são menores, que também estão tendo que se adequar. E outra coisa legal também, Paulo, que tem acontecido bastante, é que as empresas estão olhando um pouquinho também, principalmente essas pequenas, eu tenho enxergado muito, a questão de sustentabilidade do seu negócio e da sustentabilidade do uso dos recursos que eles estão usando. Então, eles estão se preocupando um pouco mais com o que eles estão utilizando, como estão utilizando, né? E aí, por quê? Por causa disso. Porque essas grandes empresas já estão exigindo dos seus menores algumas coisas que são exigidas para eles. Isso acontece dentro do crédito de carbono. O inventário de gases de efeito estufa, ele é dividido em 3 escopos, que a gente chama. O escopo 1, né? O escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 e o escopo 2 são escopos obrigatórios para algumas empresas. O escopo 3, ele ainda não é obrigatório. Só clarei o que é 1, 2, 3. Com certeza. O escopo 1, ele vai falar da sua operação. Ele traz aquilo que a sua operação gera, tá? O gerar da tua operação. Então, a gente está falando aí
de gases, como combustíveis nos seus maquinários, a gente está falando aí de gases nos ar-condicionados das empresas, nós estamos falando de resíduos, então, principalmente resíduos orgânicos e estação de tratamento de efluente, entra no escopo 1, é aquilo que está na operação da tua empresa, que a tua empresa realmente gera. Aí tem o escopo 2, que a gente está falando das energias. Então, vem aí a compra de energia elétrica, principalmente. Então, se ela vem de uma hidrelétrica, se ela vem já de energia renovável, né? Se ela já vem de uma energia solar. E o escopo 3, a gente trabalha muito na questão de fornecedores, por isso que o escopo 3 ainda não é obrigatório, porque daí entra a cadeia, né? Entra, então, por exemplo, eu gero resíduo, mas o meu resíduo ele não é tratado na minha empresa. Vou falar de resíduos que é algo mais simples, tá? Mas o meu resíduo não é tratado na empresa. Então, o meu resíduo reciclável, por exemplo, ele vai para uma empresa recicladora. Esse trajeto que manda até a recicladora, e esse resíduo lá, ele é tratado por uma outra, né? Por uma outra empresa, então, que recebe. Isso a gente considera como escopo 3, porque não sou eu que trato esse resíduo. Agora, o orgânico, por exemplo, quando eu tenho uma compostagem na minha própria empresa, eu consigo tratar ele ali dentro. Aí ele é considerado como escopo 1. Agora, se eu mandar ele para um aterro sanitário, ele já entra para o escopo 3. Então, isso tem essas diferenciações, porque o escopo 3 é aquilo que a outra empresa gera, mas que eu também preciso declarar, porque ele faz parte da minha cadeia produtiva de alguma forma, né? Então, nós temos aí essa diferenciação daquilo que nós produzimos na empresa para aquele produto. Vamos pegar uma empresa como exemplo, uma empresa simples, tá? Sei lá, dá um exemplo aí de uma empresa para eu poder falar como que funciona um pouco o escopo 1, escopo 2, escopo 3, Paula. Pode ser a Malvin. Uma empresa de roupas, né? Uma fábrica de roupas. Então, aquilo que ela gera ali dentro, o maquinário que ela tem na operação da geração da roupa dela, ela entra como escopo 1. A energia que ela usa para questões da fábrica dela é o escopo 2. E o escopo 3, ele vai entrar, por exemplo, nas viagens que os executivos têm que fazer para um lado e para o outro, quanto eles gastam, né? Então, de combustível nos aviões, nos carros locados, nessas interviagens, por isso que a gente chama de escopo 3. Transporte, né? Fora da empresa de logística. O que acontece? Por que é chamado de escopo 3? Por exemplo, né? A gente tem um executivo, a gente coloca um carro da Localiza para fazer um trajeto. Ele vai ficar uma semana em algum lugar. A gente contabiliza como escopo 3, por quê? Porque a Localiza, ela coloca isso como escopo 1 do trabalho dela, porque ela vai estar dentro da empresa, o carro é dela, e o combustível entra dentro do escopo 1, porque é a geração do serviço dela que ela oferece. Então, por isso que a gente considera como escopo 3 para outra empresa, que é aquilo que não é obrigatório para mim, mas o meu fornecedor, a minha empresa, ela tem que declarar também. Então, é como se fosse uma dupla declaração. Porque se ela declarar e eu declarar, a gente está contabilizando duas vezes. Por isso que a gente considera como escopo 3, e esse escopo 3, ele muitas vezes não é contabilizado de uma forma para a empresa, e sim que você gera de alguma forma, porque você está usando uma outra empresa para gerar, mas que você precisa compensar mesmo, é o escopo 1 e 2, por isso que esses dois são obrigatórios. Eu queria dar um exemplo que nós citamos aí da Malve, porque eles estiveram aqui no aniversário da ImpactTube e nos comentaram historicamente como é que era, as coisas eram muito... até brincaram que antigamente eles já lutavam com isso, mas antigamente no Vale do Itajaí, o rio acordava conforme a tinturaria, da cor da tinturaria que se processava nas indústrias gerais, né, que são muitas. Uhum. E que eles tiveram avanço, contaram todos os trabalhos bacanas que fizeram no escopo 1, fizeram todos os trabalhos que fizeram no escopo 2 e chegaram assim, e nós temos 2.962 stakeholders externos, Fornecedores. não sabemos nem como começar ainda, porque cada um tem sua cultura, tem que ir mandando, tem que, né? Mas só para ilustrar isso, tá? E eu queria ilustrar também que quando nós começamos a falar de sustentabilidade, se falava muito somente de uma questão ambiental, né? E muitas vezes o produto, a madeira é sustentável ou é natural? Né? Passado um tempo, começaram a se falar sobre desenvolvimento socioambiental. E aí começou a se integrar com a relação humana, certo?
E aí se começou, desculpa a palavra, mas meio que se filosofar e começou a se fazer relatórios de sustentabilidade maravilhosos, né? E com o advento do ESG, a cobrança dos investidores fazem com que a persona do gestor, que é o que chamam de governança, atue nessas duas áreas de uma forma mais efetivamente como deve ser, e não como está somente relatado. E teve muitos casos que foram levados esses relatórios de uma forma bonita, porque isso encantava o cliente. E é o que a Hoje, gente atualmente chama de greenwashing, né? é greenwash isso. Hoje, os bancos, né, isso é uma normativa do Banco Central, que todos vão ter que apresentar relatório de sustentabilidade, porque o banco pegando o relatório e dando uma olhada já vê o que faz e o que não faz. Tá? Mas agora não é só o relatório que eles têm que apresentar, né? Eles têm que apresentar a evidência do que está sendo feito também, que é o que você falou. Era muito lindo, muito maravilhoso, eu faço, eu tenho, né? Tá tudo bonito, mas quando eles iam verificar na empresa se realmente tinham aquilo que eles estão falando, como estava, eles descobriram que não era bem assim, né? Então é isso que a gente chama de greenwashing. Então, para 2025 já é obrigatório, se não me engano, 2026 já se torna obrigatório aí os relatórios de sustentabilidade com evidências, né? Então, eu acho que essa é uma forma realmente de trazer aí a verdade do que as empresas estão fazendo, né? Nós estamos indo para os momentos finais, tá? E eu queria deixar um recado que eu me agrada muito, porque essa situação ética que se impôs pela governança está entrando nos outros dois setores, por isso que o tripé é muito mais forte que um pé e dois pés, né? Eu acho que a governança, na verdade, ele é o pilar, né? A É o governança pilar, é o ela que vai pilar do E determinar e do tudo. S. Por isso que cai CEO, entra CEO, cai CEO, entra CEO. É verdade. Porque se não tiver, né, o pessoal da Sim. governança realmente ciente das condições que todo o restante E, precisa. e principalmente o CEO precisa fazer que exista um aculturamento para que a organização faça aquilo que a organização quer fazer e que ele também tem que aceitar. Verdade. Eu acho que a cultura das empresas elas estão começando a mudar. Elas vão ser obrigadas, né? Eu acho que essas intensificações dos bancos aí está fazendo com que a governança olhe um pouco mais para baixo, para os stakeholders internos e externos, e comecem a enxergar que precisa mudar a cultura, né? E a gente fala que uma cultura de uma empresa não muda com a equipe de operação, né? Ele começa mudando pela equipe de governança, né? São o que você falou, CEOs, diretores, os conselheiros, se eles não tiverem consciência de que eles precisam apoiar todo o restante da cadeia da empresa dele para que as coisas aconteçam, tanto na parte social quanto na parte ambiental, e a importância disso para a empresa como reputação também, porque agora a gente está falando aí de greenwash, a gente está falando aí de investimentos, né? Que acabam trazendo esse grande viés da reputação, que é fácil, né? Hoje se acontecer hoje um negócio na empresa, qualquer um tira uma foto, publica e o Brasil inteiro fica sabendo. Essa notícia Visibilidade, né? dispara a visibilidade. Então, eles precisam começar a olhar um pouquinho mais para isso, para que a gente consiga aí, ter esse alcance maior, né? O melhor remédio para isso aí é a transparência, né? Eu queria te dizer que quando eu era jovem, achava que governança era só pública. E, e agora eu É quero o te que dizer ensinam a assim, gente na escola, Paulo. e agora eu quero te dizer assim, ó, que eu desafiei o Roberto que está batendo no poder público. Na tua cidade, tu sabe disso, né? No voto é a maneira de resolver, né? Acho que o povo está cada vez mais consciente, certo? É E verdade. nós viramos a curva, tá? Aquilo que teus pais nos ensinaram, nós podemos dizer agora para nossos filhos que isso é verdade. Por muitas épocas a gente tinha que meio que com cautela, tá? Porque se pôs a prova, né? Uhum. Sorte que não deu certo, né? É verdade, sorte que não deu certo, porque realmente a gente precisava virar essa chave aí que o Brasil e todos estão fazendo. No mundo inteiro, na verdade, né? Não é só o Brasil. A gente fala do Brasil porque é aqui que a gente vive e é o nosso país, né? E eu acredito muito na mudança do país, eu acredito muito que o nosso país tem potencial, né? Nós fomos o primeiro a criar uma exigência para o relatório de sustentabilidade no mundo. Então,
O Brasil fez isso recentemente, se eu não me engano, foi agora 2 semanas atrás. Então, você imagina o que nós podemos fazer, né? Nós temos aí os maiores mananciais de água, nós temos as maiores florestas, nós temos a maior agricultura, igual você falou, né? Nós abastecemos o mundo aí com uma quantidade enorme de alimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para nossa casa e valorizar tudo isso. E nós, como seres humanos e brasileiros que somos, realmente cuidar com o nosso voto, cuidar com quem a gente quer ali nos representando, porque é isso que vai mudar daqui para frente, a governança do nosso país. Falando em nossa casa, nós tivemos um grande encontro de ESG em Curitiba, nessa quinta passada, sexta. Verdade. Está se formando uma grande família, né, Milton? É verdade. Se formando uma grande família. E na volta para nossas casas, eu já falei lá do norte, né, da Manaus. Na volta para nossas casas, Curitiba, eu acho que lagrimejou a nossa ausência, né? Mas eu acabei pousando no sábado para domingo e sábado à noite choveu 500 milímetros, domingo de manhã inteiro. E o senhorzinho que numa pousada da Paz, muito bacana, diz assim, quando você está sujo, o que você faz? Eu digo, ele toma um banho. A natureza está tomando banho. Quer dizer que nós temos que cuidar da nossa natureza, né? Nós não estamos cuidando das matas ciliares, não estamos cuidando dos resíduos, não estamos cuidando dos assoreamentos. E a natureza, ela vai ficar. Quem pegou água, infelizmente, muitos estão sofrendo muito. Tem os que têm mais aqui que estão conosco. Mas eu ainda acredito que estamos aprendendo. Nada acontece por acaso. Virtou? Finaliza aí, por gentileza. Queria agradecer, Paulo, pela oportunidade de estar aí falando um pouquinho contigo desse assunto, né, que a gente tem de grande relevância aí para o dia de hoje. E a gente vê que as coisas estão começando a caminhar, então a questão principalmente do carbono é uma realidade já no país, né? A gente está partindo aí para uma regularização, então, dos créditos de carbono. O país já está nesse processo. E a gente tem uma visão aí bastante otimista de possibilidades e de melhorias, porque se você melhora o seu processo em qualquer lugar de indústria, ele não vai estar ajudando só ao meio ambiente, como os gases, efeito estufa, mas vai estar ajudando a própria empresa, né, na economia de outros recursos que ela possa ter. Então, talvez o investimento inicial ele seja um pouco mais alto, mas a longo prazo você tem aí benefícios que a nossa futura geração, os nossos filhos, nossos netos, né, Paulo, vão ter aí, que a gente vai poder deixar um pouquinho para eles. Então é isso que eu espero. E agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando contigo. Obrigada. E nos encontramos tão logo. Até mais. Até mais. Um abraço a todos.